Imagine pisar em um campo de futebol onde as lendas começaram suas jornadas. Hoje vamos explorar os times mais antigos ainda em atividade nas primeiras divisões ao redor do mundo. Desde pioneiros que viram nascer as competições nacionais até equipes que resistiram ao teste do tempo e permaneceram na elite. Afinal, nem sempre ser o primeiro te faz se manter entre os primeiros. Vamos descobrir esses gigantes do passado juntos? O Flamengo foi fundado em 1895 e o seu grande rival Fluminense nasceu em 1902. Quem é mais velho? Que pergunta! Obviamente o Flamengo, que é 7 anos mais velho. Agora, qual time de futebol é o mais antigo do Brasil? Depois do Sport Clube Rio Grande, que joga na 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, o clube mais antigo de todos é o Fluminense. Porque o Flamengo era e continua sendo um clube de remo, e não entrou na moda do futebol até 1911. Quando os futebolistas do Fluminense brigaram e os que perderam a discussão levaram sua bola para bater a porta do antigo clube de regatas Flamengo, para abrir ali uma seção de futebol. Por isso, embora o Flamengo seja mais velho, sob nenhum conceito pode ser considerado mais velho que o Fluminense, que aos 122 anos finalmente ganhou sua primeira Copa Libertadores, como todos nós sabemos. A MLS tem 29 equipes e está em atividade há 30 anos. Sua primeira edição foi em 1996, com 10 membros fundadores, dos quais 5 sobreviveram. Em teoria, teríamos um quíntuplo empate, porém há 2 times que possuem mais de 50 anos de vida, ou seja, são mais velhos que a própria MLS, a qual se juntaram depois, Seattle Sounders dos Estados Unidos e Vancouver Whitecaps do Canadá, que foram clubes da NASL, a antiga liga profissional da América do Norte, nos anos 70 e 80. Vancouver venceu a grande final chamada Soccer Bowl em 1979, e o Seattle perdeu 2 Soccer Balls para o Cosmos de Pelé em 1977 e novamente para o Cosmos, já sem Pelé, em 1982. Depois participaram de ligas semiprofissionais até que se juntaram à MLS em 2009, enquanto Vancouver também sobreviveu jogando por aí até que se uniu à MLS em 2011. O clube profissional mais velho da Alemanha é o Hamburgo, conhecido como Dinossauro e fundado em 1887 com o nome de Germania. Nunca havia sido rebaixado em sua história, e estavam super orgulhosos disso. Até tinham um contador no estádio para se gabar e tudo mais. Se sentiam maiores que o próprio Bayern de Munique, mas desceram para a Bundesliga 2 há 7 anos, e desde então cada temporada ficam a 1 ponto, a 1 gol, a 1 minuto de voltar à Bundesliga, mas simplesmente não retornam. Fundado 5 anos depois, o segundo clube mais velho da Alemanha entre os ainda profissionais é o Hertha Berlim, conhecido como Die Alte Dame, a velha senhora da Bundesliga, que faz triste companhia ao Hamburgo na 2ª divisão. A Bundesliga 2 é um maldito asilo de anciãos, porque também acolhe o velho Hannover, portador desse espantoso escudo que deixa mais ou menos à vista o seu ano de fundação, 1896. Não se deixe enganar por equipes como Munich 1860, fundado obviamente em 1860, ou Bochum, estabelecido em 1848, ou Heidenheim, em 1846, todos mais velhos que o próprio futebol. Trata-se de clubes de ginástica que muitíssimos anos depois começaram a chutar bolas. Tudo isso deixa o Werder Bremen aos 126 anos de sua fundação como o clube de futebol mais antigo na Bundesliga atual e único que já jogava o esporte desde o século XIX. No futebol de duas uma, ou és o time mais antigo ou és o mais ganhador, mas nem o clube do mundo pode presumir ambas as coisas. Embora o Porto seja o mais próximo do que vão encontrar com essa dupla distinção. Ainda faltam 8 ligas para discutir com o Benfica e também faltam 6 anos para ter a idade do antiguíssimo do futebol português, o Acadêmica de Coimbra. No entanto, agora mesmo o Acadêmica está nas catacumbas da 3ª divisão, de modo que o Dragão, entre os times da primeira, é o mais velho com 131 anos de idade, fundado em 1893. É de fato o único que existe desde o século XIX. Portugal não era a rota comercial predileta da Inglaterra, e por isso o futebol tardou mais em chegar nas terras lusitanas.
O Athletic Clube de Bilbao declara ter sido fundado em 1898, quando se sabe que isso não ocorreu senão até 1901. Mas como em 1898 os fundadores começaram a se reunir para jogar, o clube decidiu que essa seria sua data oficial de nascimento. Mas quem realmente passou dos limites é o Sevilha, que agora diz que foi fundado em 1890. Depois que em 2005 celebrou o centenário do clube, que até então se dizia fundado em 1905, de um dia para o outro, o Sevilha envelheceu 15 anos, porque num recorte de jornal escocês, alguém encontrou que um clube chamado Sevilha jogou uma partida em 1890. A FIFA e a UEFA engoliram isso. Então, para efeitos oficiais, com a sua nova data de nascimento, o Sevilha passa a ser o clube mais velho da primeira divisão espanhola, com 135 anos. Um ano mais jovem que o Recreativo Huelva, clube que caiu em desgraça até a 6ª divisão, mas que agora mesmo já voltou à 3ª. Às vezes eu me pergunto, quantos inscritos eu teria se lá por 2015, em vez de ficar só jogando PES, eu tivesse tomado vergonha na cara e tivesse começado este meu canal do YouTube? Bem, antes tarde do que nunca, você pode ajudar esse clube a crescer mais e mais. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Há tantas razões para ser fã do Sparta Rotterdam. Começamos dizendo que na Eredivisie literalmente todos os times grandes e médios jogam de vermelho e branco, mas eles foram os primeiros. Tanto é assim que o Sparta de Rotterdam é o culpado do icônico design da camisa do Ajax, que quando subiu à primeira divisão teve que mudar a distribuição de suas cores para poder se diferenciar do mítico Sparta, o clube mais ganhador de Rotterdam até a década de 60. Embora desde então tenha dado protagonismo ao Feyenoord, o time da classe pobre e obreira da cidade, ao Sparta, clube da gente abastarda de Rotterdam, restava o orgulho de ser o único time holandês que sempre havia jogado na primeira divisão. O Sparta evitou rebaixamento 109 temporadas, até que desceu pela primeira vez em 2002, e desde então já se lhe fez costume. Então deixou de ser o único vermelho e branco, deixou de ser o mais ganhador de Rotterdam, deixou de ser o único que sempre jogou a primeira. Mas há 4 coisas que ainda mantêm o Sparta de Rotterdam. É o único time do mundo que eu sei que joga em um castelo. Não é um estádio de futebol, por aí passa bonde, realmente o estilo é muito bonito e épico. 2. É um time tão tradicional que até hoje joga cada partida com seus jogadores numerados de 1 a 11. A Eredivisie permite manter a tradição e não os força a números fixos para toda a temporada. 3. Apesar de tudo, segue sendo o 4º time mais ganhador dos Países Baixos. E graças ao nível do resto, assim seguirá. E 4. O que o traz a esse ranking? Sua data de fundação, 1888. Tem 136 anos e é o clube mais velho da Holanda e dos Países Baixos, que não são a mesma coisa. E também não é só isso. Clubes velhos existem muitos, mas o Sparta é um dos poucos, se não é que é o único, que não mudou, nem alterou, nem nunca modernizou seu escudo, nem o traço. É o mesmo escudo feio desde 1888. Eu lhes disse, é um time adorável. E se a essa altura você não ama, é porque você não tem coração. No México, todo mundo sabe que o Pachuca é o berço do futebol mexicano, o que não significa que o Pachuca seja o clube mais antigo do país. Os alvinegros de Orizaba, fundados em 1898, e reivindicam essa denominação, mas acredito que agora mesmo nem sequer existem. Então, o Pachuca, que se diz ter sido fundado em 1901, fica como o mais velho do México. De qualquer forma, assegurar que o Pachuca tem 124 anos de vida seria traiçoeiro. A equipe deixou de existir durante 40 temporadas, até que foi refundada no meio do século XX. Nos últimos tempos, o Pachuca proclama ter sido fundado em 1892, ou seja, agregou 9 anos a mais para um impressionante total de 132 anos, mas ainda busca evidências para ser ainda mais velho. O Quilmes se autoproclama avô do futebol argentino. Afirma sem rodeios ter nascido em 1887, mas todos sabem que, com tantos outros, o Quilmes está se fazendo de velho, pois se diz que na realidade foi fundado 10 anos depois, em 1897. Em todo caso, entre os times profissionais e concretamente na primeira divisão da Argentina, reconhece-se a Gimnasia y Esgrima de La Plata como o clube mais antigo do país e de todo o continente, pois seus documentos são legítimos e avalizam a fundação do time em 1887. Então, a Gimnasia tem 137 anos. A questão é, o clube se chama Gimnasia y Esgrima. Suspeito que não se promovia precisamente a prática do futebol nesta nobre instituição e de fato não jogou a primeira partida de futebol até 18 anos depois,
em 1905 e participou em um só torneio para não voltar a chutar a bola até 1915. O seguinte da fila é o Rosário Central, clube ferroviário, nascido em 1889, 2 anos depois do Gimnasia e Esgrima, 2 anos depois do que conta o Quilmes. Mas os Canários foram fundados já como equipe de futebol, ao contrário do Lobo, com documentação confiável, não falsa como a do Quilmes. Quem dos três merece a insígnia de avô do futebol argentino? Bom, vocês decidam aí nos comentários. No Cálcio não há debate, sabes que o Genoa é o clube mais velho do país, e ninguém ousa discutir tal obviedade. Foi o primeiro campeão da Itália, teve o primeiro treinador profissional, é o primeiro clube italiano que jogou no exterior, ganhou 9 escudos. Era um time tão grande, que embora este ano some já 100 temporadas sem sair campeão, continua sendo com seus 9 scudetti da pré-história, o clube mais ganhador da Itália depois da Juventus, do Milan e da Inter de Milão. Na cidade de Le Havre, que se traduz como o Porto ou o Refúgio, joga um pequeno clube que se autoproclama como o mais antigo da Europa continental. Ou seja, basicamente de tudo aquilo que não é o Reino Unido. Se acreditarmos no escudo do Le Havre Athletic Club, então tem 152 anos. Pois lá diz 1872, bem nítido, né? Mas se até agora vocês ainda acreditam nisso, é que talvez não tenham aprendido nada neste vídeo, né? Resulta que o Le Havre ainda carece de provas para refutar que realmente o clube não nasceu até 12 anos depois do que diz, e que além disso não deixou de jogar rugby antes de 1894. Pelo que diz a idade real do clube de futebol onde cresceram Paul Pogba, Riyad Mahrez ou Dimitri Payet, não é nenhum decrépito de 152 anos. Mas sim um jovem vovô de 130. Mas o que ninguém lhe tira é que é o clube mais velho da França, se passarmos por alto o pequeno detalhe que nunca ganha nada. O clube de futebol mais antigo do mundo é o Sheffield, não o Sheffield United, que é de 1889, tampouco o Sheffield Wednesday, fundado 25 anos antes, senão o Sheffield, que joga na 7ª divisão inglesa. Agora bem, entre os clubes profissionais, é o Stoke City o mais velho de todos. Bom, isso é o que ele diz, né? Mas ainda o duvidam. Os Potters afirmam ter sido fundados em 1863. Mas ante a falta de evidências, o clube profissional, reconhecido como o mais velho da Inglaterra e por conseguinte do mundo, é o Notts County, agora mesmo equipe da League 2, ou seja, da 4ª divisão. Jogou pela última vez na 1ª divisão em 1992. Justo a última temporada antes que se transformasse em Premier League e enchesse os bolsos de todos os seus participantes. Pô, Notts County, custava segurar mais uma temporada? Bom, mas já que estamos falando deles, para encontrar o segundo time profissional mais antigo da Inglaterra, basta caminhar 10 minutos ou cruzar o rio nadando se tu for apressado. Se trata do seu grande rival, o Nottingham Forest, fundado 3 anos depois, em 1865. Entre suas graças, o Forest não só foi capaz de jogar na 2ª divisão, a ser bicampeão da Europa no intervalo incrível de 3 temporadas, senão que aos seus 159 anos de idade, se trata do time mais velho do mundo numa 1ª divisão. E assim concluímos nossa viagem pelo passado, descobrindo os clubes de futebol mais antigos que ainda disputam a 1ª divisão de cada país e suas histórias incríveis. Mas se você gosta de história de verdade, e quer que eu faça uma parte 2 com os times mais antigos de cada país, independentemente da divisão, comenta aqui embaixo, parte 2. Eu espero que você tenha se divertido e aprendido algo novo sobre as raízes do futebol mundial. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Eu quero saber a sua opinião também. Quais desses clubes históricos mais te impressionou? Deixe seu comentário abaixo e se ainda não é inscrito, por favor, assine o canal para mais conteúdos como este. E até a próxima!